E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí ao Jornal Minuto Conservador. Vamos fazer mais um vídeo aqui, aproveitar esse momento aí do que aconteceu, né, nesse programa no Flow Podcast. Quem quiser pegar a fala lá do Monark sobre esse assunto, sobre a questão do nazismo, pode entrar lá direto, né, para procurar como ele falou e tal. Já tem vários vídeos falando sobre isso. E agora há pouco, né, ele anunciou a saída dele do programa, tal. Tudo bem, né? Mas sobre esse assunto, vamos trazer algumas opiniões aqui, né? Alguns pontos importantes. E eu quero saber a tua opinião sobre isso que eu vou falar, que eu vou colocar para vocês. E também para você refletir mais sobre esses assuntos, né? Assim, o primeiro ponto importante que eu observei, a gente vê que realmente eles estavam no programa, e o programa, assim, ele é um programa de amplo debate, né? Eu acho isso legal, né? Vejo que muitos assuntos que são falados ali, né, eles não dominam esses assuntos, né? O Monark, né, o outro apresentador, ou pessoas até que vêm, são convidados e não dominam tanto alguns assuntos que eles mesmos estão falando ali. Então, assim, agora o grande problema que eu quero trazer para vocês é o seguinte: relativizar os assuntos, relativizar alguns assuntos. Eu acho que você relativizar e debater alguns assuntos, né, isso é legal, né, isso é produtivo, né? O debate, ele deve acontecer, né, deve haver debates, conversas, né, para que as coisas progridam, né? Se não houver debate, se não houver estudo, se não houver conversa, né, sobre algum assunto específico, né, você não tem a evolução daquilo. Então tem assuntos, eu acho que tem assuntos, né, que você é aberto a debater, né? Política de direita, política de esquerda, alguns regimes, você pode falar, né, alguns regimes, você pode achar que um regime é melhor que o outro, né, que o capitalismo é melhor do que o socialismo, por que isso por que é pior, por que é melhor e tal. Isso tudo é relativo, né? Isso, cada um tem uma visão. Como eu digo, como as pessoas são diferentes umas das outras, as pessoas tendem a escolher lados diferentes, formas de viver diferentes, inclusive regimes de governos diferentes. Isso é comum. Isso é um assunto de debate, sim. Pode ser debatido, né? As pessoas falam que política não se discute, futebol não se discute, nem religião. Se discute, sim. Se discute política, se discute religião e se discute futebol, né? Isso você pode discutir, pode debater. Um pode achar uma forma de jogar melhor que o outro, de um time que joga com 3 zagueiros, outro que joga com 2. Na política você pode discordar ou concordar de políticas públicas diferentes, né, que atendam mais uma classe ou que atendam mais outra. Você pode estar achando que, pode achar que uma política feita dentro de um estado, de um país, né, está atendendo vamos dizer, uma camada social de forma diferente de uma outra camada social. Então tudo isso é discutível. Política, futebol, religião. Religião também é discutível. Por que é discutível a religião, né? Quem é cristão, né, de evangélico, né, por exemplo, já há uma divisão aí enorme entre os cristãos. Por exemplo, você vê a igreja evangélica não acredita, não tem assim, a questão de guardar o sábado. Já a adventista guarda o sábado, mas por que uma guarda e outra não guarda, né? Onde é que está escrito isso? Por que eu acho que deve ser assim ou deve ser assado? Isso são assuntos de discussões, né? Eu tenho minha opinião sobre a questão do sábado ou de qualquer outra coisa. Isso é normal e isso é assunto de debate. Não há problema nenhum nisso. Agora, quando você começa a querer relativizar tudo, aí você já entra num erro. Porque existem assuntos que eles já praticamente são terminados, eles já estão acabados. São fatos que existiram e que, de fato, é um fato já provado de que aquilo foi errado, de que aquilo ali é ruim, foi errado e foi injusto, né? Como o assunto do nazismo, né? O nazismo causou a morte de 5 milhões de judeus, aproximadamente 5 milhões de judeus, né? Foi uma perseguição a uma raça, entendeu? Foi um regime que parte desse regime,
uma das partes foi a perseguição dos judeus. Esse fato acabou, né? Isso está errado, né? O homicídio, né, é uma coisa errada. Esse assunto já está resolvido, já está acabado. Não dá para você relativizar e dizer, não, mas os judeus mereciam morrer por causa disso, aquilo. Não existe essa possibilidade. Então esse que é o erro que eu vejo lá que o monarca comete quando ele diz que ele acha que a liberdade de expressão ela tem que ser 100%. Né? Eu não acho que a liberdade de expressão tem que ser 100%. Eu acho que a liberdade de expressão tem um limite. Claro que cada vez mais as pessoas, né, os governos, eles querem tirar a sua liberdade. Né? As mídias querem tirar a sua liberdade. Mas essa liberdade também tem limite. Né? O limite é exatamente a questão da lei. E aí o nazismo hoje se tornou crime. Assunto, né? Esse assunto já não vamos falar mais. Acabou, encerrou esse debate. Né? A gente pode conversar se o nazismo foi de um jeito ou foi de outro, ou como aconteceu, ter algumas linhas de leitura do acontecimento, isso sim. Agora, dizer que o nazismo é um assunto, né, que como ele disse lá, poderíamos ter um partido nazista no Brasil. Isso está fora de cogitação, totalmente. Né? Por quê? Justamente por causa da forma de regime. Mas eu quero trazer uma outra coisa mais importante para vocês. Né? Antes disso, se você puder curtir o canal, compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, que é um assunto assim, bem interessante e é uma linha bem tênue. Então acho que bastante gente vai poder debater esse assunto aí. Deixa teu comentário aqui falando sobre o que você acha sobre esse assunto de nazismo. E agora vamos entrar na questão do comunismo. É aí que eu vi o problema, uma questão ali que passou direto, né? Mas é uma questão que é no mínimo campo de debate. Por exemplo, o nazismo matou 5 milhões de judeus, mas o comunismo matou mais de 96 milhões de pessoas no mundo todo. Por que o assunto do nazismo ele deve ser encerrado, né, o debate sobre essas questões, e o comunismo ainda é um assunto que se conversa e ainda é um campo de debate, o comunismo como forma de governo, como regime. Você está entendendo? Existe um ponto dentro do nazismo. O nazismo não viveu só de matar judeu. Viveu de outras coisas também. Outras coisas piores não, mas outras coisas ruins. Mas o comunismo também viveu de matar pessoas pela questão da liberdade de expressão. Né? Você tem um regime dentro do Stalin, né? Se você for começar a estudar os regimes totalitários comunistas, né? E hoje nós temos um partido comunista no Brasil. Né? Nós temos um grupo de esquerda no Brasil que quer relativizar vários assuntos. E é exatamente esse o problema. Né? Então você tem ali partidos de viés comunista, de viés de esquerda, sendo que, né, esse debate, ele ainda o pessoal ainda está conversando, debatendo sobre certos assuntos, mas é um partido, uma ideologia comunista e socialista. O comunismo em si, ele tem uma história, né, passada que é muito séria, que envolve morte de mais de 96 milhões de pessoas. Então esse é um assunto que deve ser debatido. Se o nazismo foi assim e matou tantas pessoas, e inclusive quem estava lá era a Tabata Amaral, nessa conversa lá no Flow Podcast, e o comunismo? Por que ainda é assunto de debate? Porque a gente pode relativizar certas questões dentro do comunismo. Né? Como é que a gente pode relativizar, por exemplo, assuntos como, o cara, como na Califórnia agora, que o cara assaltos, roubos, furtos, até $800 não é crime. Esse assunto foi relativizado e hoje é lei na Califórnia. Você pode, se você roubar até $800, você não vai preso. Não é considerado crime. Né?
E agora, e aqui no Brasil? O que nós temos aqui? Assuntos que defendem ali infratores, tirar a penalização de infração, menoridade penal, todos esses assuntos que você vê que a esquerda defende, e são assuntos de debate. Eu quero saber a tua opinião, que esses assuntos, o comunismo em si, a visão de esquerda, ela deve ser, o debate deve cada vez ficar menor. Por que deve ficar menor? Diminuir o debate sobre a questão da esquerda. Cada vez diminuir mais. Cada vez acabar mais. Porque a gente vê os países que são governados por ideologias como o comunismo, o socialismo, países socialistas, e você vê aí como eles estão hoje. Vide a Argentina aqui do lado. Como está a Argentina hoje? Não é? Então, assim, claro, eu discordo 100% do Monark, apesar de ser um jovem, né? Um jovem ainda que está falando, que pensa na cabeça dele, tudo que passa na cabeça dele ele fala. Com o tempo ele vai aprender um pouquinho que não deve se falar tudo que se pensa. O cara que fala tudo que pensa é um ignorante. Né? A gente pode pensar várias coisas, mas na hora de falar a gente tem que saber o que a gente vai falar. Mas também temos que ver essa questão do comunismo, do socialismo, desses regimes, né, que tivemos aí até hoje, e que até hoje sobrevivem, e que até hoje, na Venezuela, por exemplo, né, pessoas ali morrendo de fome, passando fome, né? Isso também não é crime? Isso é assunto de debate? Será que a Venezuela tem um regime legal? É bom o regime na Venezuela? Cuba, será que é bom morar em Cuba, de fato? Ou são assuntos que devem ser diminuídos? Eles devem ser cada vez mais... Não. Cuba é um lixo, né? Cuba é um país horrível. Cuba é um país que não progride, né? Venezuela é um país que já era. Chile está passando pelo que está passando. A Argentina está no caminho errado. Será que é errado? Será que é certo? Será que são assuntos que dá para relativizar? Ou será que é um fato? Entendeu? Relativizar fatos é um problema. Então, acho que a minha opinião, né, o comunismo, o socialismo, a ideologia de esquerda, ela cada vez tem que ser diminuída cada vez mais. Justamente pelos excessos. Né? Quando você começa a querer aprovar leis absurdas, quando você começa a querer tirar o direito das famílias, quando você começa a querer obrigar as pessoas a tomar uma vacina, quando você começa a querer obrigar as pessoas a não debater, não falar sobre certos assuntos, no sentido assim amplo da conversa, porque, por exemplo, o assunto da questão das vacinas é um assunto ainda que ainda está muito aí, ainda há muitas dúvidas, as pessoas têm muitas perguntas ainda a se fazer, né? E não deve se encerrar o debate, deve se continuar o debate, mas não um debate de leigos, como eu, que não sou médico, que não conheço nada, não sou cientista, mas um debate lá dentro do espaço da medicina e da ciência. Então, quanto mais você vai quebrando essa liberdade de expressão, ou querendo quebrar o sistema, né, vamos dizer assim, conservador de direita, num país que é mais conservador, né, você tem a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem limite. Mas há assuntos que não devem ser mais debatidos, como o nazismo. O nazismo foi bom? Claro que não foi bom, foi péssimo, né? Muito triste, uma história muito triste. E o comunismo em vários países? É bom? É bom? Faz bem? As pessoas são felizes? Né? Países onde, né, vamos falar sobre outros países, né, Oriente Médio, países onde as pessoas não têm liberdade de dizer o que pensam, né? Será que isso é bom? Ou será que isso é ruim? Né? Tem assuntos que não se pode relativizar. São assuntos muito sérios, são fatos que já aconteceram e já foram finalizados. Agora, tem outros que podem entrar em debate. Então, acho que todo debate, né, a liberdade de expressão, ela tem limite. Né? Não esse limite que as mídias querem mostrar para você, que é limitar até a tua forma de... Você não pode falar mal de uma forma de governo, do governo federal, do governo estadual, de
governador, de um presidente, ou falar mal de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma decisão que ele tomou, ou de um juiz qualquer. Isso tudo é assunto de debate, né? Debate é bem-vindo, mas tem assuntos que tem limite. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixe seu like aí, segue no canal e compartilha esse vídeo, deixa a tua opinião. Vê o que você acha, se você discorda alguma coisa do que eu falei aqui, ou se você concorda 100%, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.